Paz do Senhor, irmãos. Amém? Que bom estarmos juntos na presença de Deus. Eu queria ler um texto que está Salmo, o primeiro livro, primeiro capítulo de Salmo. Livro de Salmos, o primeiro capítulo 1, versículo 1. Quero ficar com essa lembrança tão bonita desses jovens tão animados e felizes adorando a Deus. Que o Senhor os conserve assim, com esse desejo de fazer cada vez o melhor para o Senhor. Parabéns pelo trabalho, pelo congresso. Que vocês continuem dessa maneira, adorando ao Senhor, todo o tempo adorando o Senhor. O Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Muito obrigado, Senhor, porque essa é a tua palavra, e nós, nesses minutos que restam para o término dessa reunião, nós pedimos que o Senhor, mais uma vez, fale por mim. A minha oração é que o Espírito Santo fale através da minha vida. Que a tua palavra ache lugar no coração dos teus filhos e de todos os jovens aqui reunidos. Que eles aprendam, não comigo, mas que eles aprendam com a tua palavra. Que eles estejam com os ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz, suscetíveis a ouvir o teu falar. Que nós saiamos daqui regozijados, não apenas pelos louvores que tu mereces, mas também saiamos daqui edificados pela tua palavra. Então, que esta noite a tua presença seja real no nosso meio e nós possamos sentir as tuas mãos sobre nós. Cada um que saiu de sua casa e veio a esse lugar, Senhor, veio para te adorar e também quer ouvir a tua voz, então fale conosco. A minha oração é feita no nome de Jesus, Pai, a quem eu amo, a quem eu sirvo, e todos aqueles que creem que o Senhor ouve a oração dizem amém. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meu amado. Jovens, meus irmãos, para testificar, para falar de alguém ou de alguma coisa, nós precisamos conhecer esse alguém ou essa coisa. Você pode falar alguma coisa a meu respeito hoje? Por quê? Eu sou tão bonitão, estou tão arrumadinho. Mas por que você não pode falar nada a meu respeito? Porque você não me conhece, não é verdade? Eu achei maravilhoso vocês cantando, adorando ao Senhor. E eu posso sair daqui dizendo: o hino que eles cantaram foi lindo, a igreja sentiu, os jovens cantaram com o coração. Mas eu não saberia dizer nada a respeito da vida individual de vocês, porque eu não os conheço. Para testificarmos e falarmos, eu dou problema para as câmeras, tá, irmãos? Porque eles não conseguem nunca me pegar, eu estou sempre, caminhando. Para falar, eu preciso conhecer, é ou não é? Você vai testificar de que não conhece? Não pode.
Para testificarmos, nós precisamos conhecer. Para conhecer Deus e falar a respeito dele, para conhecer o Espírito e falar a respeito do Espírito, eu preciso viver isso. Eu preciso viver com ele para poder conhecê-lo, andar com ele para poder conhecê-lo. Depois que você me ouvir essa noite, você terá algumas coisas para falar a meu respeito. Se eu prego bem, se eu não prego, se a mensagem que eu falei foi boa ou não. Mas para conhecer a minha pessoa, você tem que, pelo menos, conviver comigo. É ou não é? O Janderson me conhece, já ouviu pregar várias vezes. Mas poucas coisas ele pode falar sobre a minha pessoa. Ele anda pouco comigo. Só há uma maneira de testificarmos poderosamente a respeito de Deus e da sua palavra. É conhecendo-o. E para conhecer Deus, eu preciso andar com ele, caminhar com ele, viver com ele, estar com ele. Não é assim? Agora, há uma passagem na Bíblia, está lá em Amós, capítulo 3 e verso 3. Podem duas pessoas andarem juntas, caminharem, se não estiverem de acordo? Qual a possibilidade de eu andar com você se nós não estivermos de acordo? Eu saio da igreja, eu quero ir para a direita, você quer ir para a esquerda. Nós vamos juntos? Não. Agora, para caminharmos juntos, nós precisamos acordar. Ó, eu acho que o melhor caminho é para a direita. E aí você, não, verdade, pastor, eu vou com o senhor, é pela direita. Então nós temos um acordo, caminharemos juntos. Para caminhar com Deus, eu preciso estar de acordo com ele. Deus não anda com qualquer um. Deus só anda com aqueles que querem andar com ele. Agora, para andar com Deus, conhecê-lo para poder testificar dele, como é que eu conheço Deus? Aonde estão as informações a respeito do que Deus é, do que Deus pensa e do que Deus quer para nós? Aonde eu encontro as informações sobre Deus? Aonde? Na Bíblia. A Bíblia, ela é o melhor e maior manual do comportamento humano, sobre a nossa vida, como nós funcionamos e também sobre quem é Deus. Quem fabrica, quem cria, faz as regras. Não é assim? Você tem celular? Que marca? Hã? Da Apple, ó, um iPhone, irmãos, abençoadinho. Amém. Quando você comprou o iPhone, veio o manual? Veio. O manual que veio do iPhone era da Samsung? Sou eu que estou na frente da caixa, né? Por isso que dá esse... É da Samsung? Veio o manual da Apple, não é? Por que veio o manual da Apple no iPhone e não veio da Samsung? Porque quem fabricou o iPhone foi a Apple. Então tinha que ter um da Apple, manual da Apple. Mas tem gente que compra um Apple,
não lê o manual, e aí o telefone, por todas as características que tem, parece pai de santo, só recebe. A gente não consegue fazer nada. Por quê? Porque não lê o manual. Alguns recursos que tem o celular, a gente não sabe nem que existe, porque não lê o manual. A gente já pega, tira da caixa e já sai ligando, já sai falando. Mas tudo tem um manual. E quem cria faz as regras. Quem criou você? Mais alto. Ele fez as regras sobre você. Ele tem um manual sobre a tua vida. Esse manual chama o quê? Bíblia. Mas assim como o manual do telefone, a maioria de nós não lê o manual sobre a nossa vida. A maioria de nós não conhece o manual que mostra como é Deus, quem é Deus. E para andar com Deus, eu preciso estar de acordo com Ele. E eu quero fazer um pacto com vocês essa noite. Vocês acreditam, vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Bem forte. Então a Bíblia é a palavra de Deus, vocês concordaram? Vocês concordam que na Bíblia é Deus que fala comigo e com você? Amém? Então nós temos um acordo. Nós já podemos andar juntos. Agora, para conhecer Deus, eu o conheço através da Bíblia. E Deus se revela para nós, ensinando-nos nem sempre quem Ele é, mas sempre o que devemos ser. Prestar atenção? Nem sempre a revelação é como ou quem Ele é, mas sempre é revelado o que eu preciso ser. E a primeira coisa que Deus quer que eu seja, é que eu seja imitador dele. Amém? Abra aí a sua Bíblia. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Que diz aí, irmã? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Obrigado, irmã. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos. Será que você está imitando Deus, irmão? Será que a tua vida diária é uma imitação de Deus? Deixa eu fazer uma pergunta para essa moça aqui. Se você fosse dizer para nós hoje aqui, o que você mais gostaria de imitar em Deus, o que você imitaria? Diz só para mim no microfone. Que eu imitaria de Cristo? O serviço. O serviço. Servir. E você, que riu dela, paga o mico agora? A sua fidelidade. A fidelidade de Deus. E tu, mano? Imitaria o que em Deus? O amor. Eu não sou prêmios. O amor. Sabedoria. Ah, sabedoria. Sabedoria. Perceberam? Existem ou não existem algumas coisas em Deus que nós podemos imitar? Hã? Mas geralmente nós queremos imitar as coisas mais difíceis. E existem coisas bem mais fáceis a respeito de Deus para ser imitado. E que nós não imitamos. Quer ver? Vou dar um exemplo. Jesus diz assim, em Lucas, o médico, escreve no seu evangelho, Jesus contando uma história. Qual é o homem que vai construir uma casa, que não se assenta antes da construção
e faz um mais alto, projeto. O que Jesus estava ensinando que nós deveríamos fazer? Deus escolheu vocês antes de fazer o quê? O mundo. Você foi escolhida antes de Deus fazer o mundo. O que significa isso? Que Deus planejou, que Deus projetou, Ele fez um projeto. Deus não criou o mundo aleatoriamente, Ele planejou. O que você deve imitar em Deus? Fazer projetos. E a maioria de vocês que estão sentados aqui, desculpem a verdade e a realidade, mas o projeto inclui somente até hoje à meia-noite. Amanhã, a maioria de nós, sabe como é que vive? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Amanhã se der, pastor, depois se der. Nós não fazemos projetos. Mas eu quero testificar de Deus. Mas se eu não vivo como Ele vive, como eu posso testificar? Você precisa ter projetos. Você precisa fazer planejamento. Você precisa planejar a sua vida para hoje, para amanhã. Você precisa planejar o seu futuro. Deus é um Deus que planeja. Por Deus ser um Deus que faz projetos e planeja, Ele é organizado. Todos os que fazem projetos e tem planejamento é organizado ou não é, pastor? Mas como nós não fazemos projetos, nós não somos organizados. Quer ver? Eu vou lá na sua casa hoje abrir o seu guarda-roupa, posso? Tuas cuecas estão tudo arrumadinhas? Vai se formar em projetista. Ah, estão testificando mal aí. Escute, quem planeja é organizado, Deus é organizado. A Bíblia diz, e Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4 e verso 11, que a igreja de Jesus recebeu de Deus uns como profeta, outros como pastores, outros como doutores, outros como evangelista. O que significa isso? Deus é organizado. Paulo diz aos coríntios que o culto deve ter o quê? Ordem, porque Deus não é Deus de desordem. Por que Ele não é de desordem? Porque Ele é organizado. Onde é que eu botei a chave? Eu tinha colocado essa chave aqui em cima, quem pegou? Pastor, o meu dinheiro não chega no final do mês, pastor. Por falta de planejamento, tem muita gente devendo mais do que ganha. Por falta de projeto de vida, tem gente gastando mais do que ganha. Por falta de planejamento e projeto, tem muito jovem entupido no cartão de crédito. As igrejas dos cultos de Vitória, nas quartas ou nas quintas, está cheio de gente que vem para Deus pagar as contas para ele, porque gastou demais. Então escute, seja imitador de Deus, planeje. E Deus, além de ser organizado,
E todo mundo que é organizado e faz planejamento, trabalha com hierarquia. Sabe o que é isso? Deus tem sempre alguém acima de você como seu líder, e você precisa obedecer quem está acima de você. Mas pastor, eu sei melhor que ele, pastor. Mas ele é teu líder, obedeça. Mas pastor, o meu professor é mais novo que eu. Mas é teu professor, é teu líder, obedeça. Mas o meu pastor é jovem, pastor. Mas é o teu líder, obedeça. Deus trabalha de forma organizada e hierárquica. Ele sempre tem alguém sobre a nossa vida. E eu preciso obedecer, isso é bíblico. É melhor obedecer do que sacrificar. Seja organizado. Mas vamos para frente. Para conhecer Deus, para falar de Deus, eu preciso conhecê-lo. Quem é Deus? Deus está tão preocupado comigo assim? Está. Quer ver? Deus se preocupa até com o que você pensa. Olha aí, Filipenses capítulo 4, versículo 8. O que está escrito aí? Filipenses 4 e 8. Achou, mano? 4 e 8 de Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Perceberam? Deus está mais preocupado comigo, para que eu possa ser o que Ele quer que eu seja, porque Deus se revela na maneira em que eu vivo. Você crê nisso? Então Deus está dizendo, você precisa mudar o teu pensamento. Tem gente que diz assim, pastor, eu vou deletar o pensamento. Escuta, pensamento não se deleta. Pensamento a gente muda. Porque tem muita gente, muito cristão, que tem a mente cheia, mas não é de coisa boa, não é de coisa digna, não é de coisa verdadeira. Tem muita gente com a cabeça cheia de muita porcaria. Nós precisamos mudar, jovens, a maneira como nós pensamos. Escute, o nosso pensamento tem poder. Tudo o que você faz, você pensa antes. Nem tudo o que você pensa, você faz, mas tudo o que você faz, você pensa. E tem muita gente pensando em besteira, em porcaria, e só faz besteira. Você precisa começar a pensar naquilo que te aproxima de Deus, naquilo que traz valor à sua vida. Você começa a pensar naquilo que Deus tem para você, como homem e mulher de Deus, para você viver uma vida de testemunho. Mas tem muita gente pensando besteira. Tem muita gente que a cabeça, muito jovem, que a cabeça está só no sexo. E por pensar só em sexo, tem muita gente que está começando a viver diferente do que Jesus ensinou. Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, verso 2, que eu e você não poderíamos tomar a forma do mundo. Mas sabe o que está acontecendo conosco? Nós estamos perdendo a nossa identidade.
E escute, eu não estou falando de cabelo, vestido, de unha, não é isso. Eu estou falando de modus vivendos. Eu estou falando de comportamento. A maioria de nós tem vivido comportamentos ditados pela sociedade, pelo mundo, e não pela palavra e pelos princípios de Deus. Está muito fácil hoje e simples. A maioria dos jovens, nós estamos num culto, é congresso de jovens, e eu vim aqui para dizer que para testificar de Deus, você precisa conhecer Deus, e para conhecer Deus, você precisa viver Deus. Mas nós não temos vivido Deus, nós temos vivido uma vida que a sociedade tem imposta a nós. Vocês sabem quantos jovens já nos procuraram para confessar que estão vivendo uma vida com a sua namorada, como o mundo vive? Já me perguntaram, pastor, por que é pecado fazer sexo antes do casamento, pastor? Se é uma coisa tão boa, é claro que é bom, mas é para depois do casamento. Por que, pastor? Eu vou explicar. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta aos Gálatas, no capítulo 5, e a partir do verso 19, Paulo dá nome a alguns pecados. E um dos pecados que Paulo fala é prostituição. A palavra prostituição, ela vem de uma palavra grega chamada porneia. Você sabe o que significa porneia? Sexo desenfreado. A palavra porneia é a raiz da palavra lascívia, adultério e promiscuidade. A raiz da palavra promiscuidade advém de porneia, do grego. E o que é promiscuidade? É você namora uma menina hoje, deu o lance, deu o clima, meu pastor, não resisti, e você vai para as vias de fato. Passam uns 3 meses, vem os desacertos, não era bem aquela menina que eu queria, eu já estou vendo uma outra mais bonitinha, ela parece um porte muito mais sensual, a cabecinha dela é mais, sabe, diferente. Eu não quero mais essa menina. Você termina com ela. Você entra no outro relacionamento. Está namorando, bonitinho, a menina cai na tua lábia, e aí daqui a pouco você também vai para as vias de fato com essa menina. Passaram 4, 5 meses, não era isso que eu queria. Você arranja outra, e continua o mesmo processo. Como é que é o nome disso? Promiscuidade. Promiscuidade é a mesma palavra para prostituição. É por isso que Deus revela-se através da sua palavra e Ele diz: é pecado. E sabe o que Paulo diz? Quem comete tais coisas não entra, não herda o reino de Deus. Fora o fato dos traumas que ficam. Fora o fato de que a menina que foi deixada para trás se sentirá dali para frente rejeitada, um lixo. Então escute, nós precisamos sair da forma do mundo, nós precisamos andar na contramão da sociedade, porque Deus nos escolheu.
eu sei que é mais fácil caminhar por um caminho mais fácil. Aliás, foi Jesus que ensinou. Mateus lembra da pregação de Jesus e ele escreve no seu evangelho, no capítulo 7, a partir do versículo 14, e Mateus diz assim, Jesus falando: a maioria das pessoas escolhem a vida fácil, o caminho largo, a porta larga. É mais fácil viver como o mundo diz para viver, mas escute, as duas escolhas de vida, elas têm uma consequência. Se você escolher o caminho mais difícil, você ouvirá um dia o Rei dos Reis dizer para você: vinde, benditos de meu Pai, receber o que tem de herança para vocês. Escute, Deus está tão preocupado com a minha vida e com vocês, jovens. Deus quer se revelar para vocês através da sua palavra. Mas eu preciso conhecer essa palavra para poder testificar de Deus. Amém? Agora, faltam alguns minutos, faltam 10 minutos. O pastor pediu para me terminar 9h35, 10 minutinhos. Escute. Será que Deus se revela também ensinando-nos a namorar? Será que existe isso na mente de Deus? A preocupação dele com cada um de vocês, ensinando vocês a namorar? O que vocês acham? Vamos observar rapidinho. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 6. Olha lá, versículo 14. O que diz ali? Achou? Achou? Segundo Coríntios 6, 14. É segundo? 6. O que diz? Hã? Que parte tem o incrédulo, o crente com o incrédulo? O que é que Deus está dizendo? Que existem moças e moços que eu não posso namorar. O primeiro caminho que Deus mostra é que para namorar eu preciso namorar com alguém que tem os mesmos princípios, a mesma fé e pertença à mesma ideia. Mas escute, sabe o que eu fico mais apavorado? É que na maioria das nossas igrejas, as meninas têm um dom para procurar os bandidinhos. Quanto mais bandidinho, melhor. Quanto mais a calça caindo, melhor. Quanto mais erradinho, melhor. E sabe o que algumas têm dito? Pastor, não tem menino para nós na igreja, pastor. Nós temos que ir lá fora. Escute, você pode até querer ganhar o corpinho para você e a alma para Jesus, mas isso é contra o que Deus nos ensina. Porque não pode haver comunhão entre trevas e luz. Você crê nisso? Agora tem um outro tipo que Deus fala. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e verso 11. Escute lá.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 11. Quem achou? Pode ler, irmão. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com este tal, nem ainda comais. Pesado, né? Sabe o que Deus está falando para nós através de Paulo? Que eu tenho que correr, fugir, não posso namorar, me associar àquela pessoa que se diz irmão, mas não é. Sabe quantos abençoadinhos às vezes entram aqui por causa de vocês, bonitonas aí? Sabe quantos? Sabe quantos abençoadinhos querem ficar crentes só para chavecar vocês? Sabe o que a Bíblia diz? Não se associe com aquele que, dizendo-se sendo crente, não tem testemunho de crente. Agora, Paulo apela e ele diz: com essa pessoa, vocês não devem nem comer. Sabe o que Deus está dizendo? Que ele, meninas e meninos, ele tem a pessoa certa para vocês. E essa pessoa está no rebanho dele, é crente, tem Deus na vida, é uma pessoa que caminha com Deus. As meninas, principalmente as meninas, né, que estão nessa fase aí de encontrar o príncipe encantado, sonham com o príncipe, não é? Tem meninas que sonham com aquele cavalo branco, o príncipe com a capa esvoaçante. Tchugudum, tchugudum, tchugudum. Mas sabe o que tem acontecido? Existem meninas que não estão casando com o príncipe. Sabe com quem estão casando? Com o cavalo. Sonham com o príncipe, mas tem casado com o cavalo, porque tem meninas que estão apanhando em casa dos maridos. Sabe por quê? Pastor, ele me cegou, pastor. Não, ninguém cega, você que escolheu errado, porque você deixou de conhecer a vontade de Deus para a sua vida, que está na Bíblia. Sabe o que a Bíblia diz? Provérbios 22 e 24, escute: não faça amizade com aquele que é irado, nem ande com aquele homem que é colérico. Mas sabe o que acontece? Pastor, achei o machão, pastor, machão. Pastor é assim, ó, ele para o carro no meio do trânsito e se não der a vaga para ele, ele puxa o freio de mão e já sai com a chave de roda, pastor. É machão. O pastor Cláudio conta uma história que uma moça chegou para ele e falou: pastor, eu achei o homem da minha vida, pastor. Pastor, ele é um moço lindo, mas lindo. Pensa no moço lindo e é inteligente. O pastor falou: tu tens certeza que ele é homem? Porque o homem ou ele é lindo ou ele é inteligente. Os dois ele não consegue. Eu acho que ele não me conheceu, mas tudo bem. Aí o pastor falou para ela: mas querida, esse moço deve ter algum problema. Não, pastor, não tem. Não, mas pensa bem. Pastor, é assim, ó. Eu vou contar para o senhor. Ele bate na mãe dele. O pastor olhou para ela e falou: querida, casa hoje. Por quê, pastor? Porque a coitada da mãe dele tem que parar de apanhar, ele tem que começar a bater em você. Casa com ele hoje. Às vezes nós achamos que Deus é exagerado.
Às vezes nós achamos que esse negócio de crente e Bíblia é para pinel, é para velho. Não, meus queridos. Tudo passa. Tudo nessa vida passa, mas a única coisa que permanece para sempre, verdadeira e viva, é a palavra de Deus. Você sabe quantos anos uma moça, que porque queria sair de casa, ela queria sair debaixo da ordem do pai, ela conheceu um moço num congresso como esse. Em 3 meses eles noivaram e casaram, porque ela queria sair debaixo da garra do pai, porque o pai era um opressor. Na primeira semana depois do casamento, o cara tomou um porre e deu uma surra nela, e ficou batendo nessa moça 20 anos. Sabe por quê? Porque está debaixo dos nossos olhos, mas nós não queremos conhecer Deus. E eu conheço Deus e a vontade dEle para a minha vida, quando eu olho a palavra dEle. Tem um outro tipo, meninas, que vocês têm que fugir. É o que Paulo diz na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6. Sabe o que está escrito lá? Mando-vos, irmãos, diz Paulo, em nome do Senhor Jesus. Paulo apela, preste atenção. Paulo diz assim, que vocês se apartem daquele que anda desordenadamente e não tem compromisso com o trabalho. Chegou um moço para mim e falou, pastor, vou casar. É mesmo, filho? Quantos anos tem? 25. Falei, tá numa idade boa. E a menina? Pastor, ó, a menina, ó. Pastor, 10. Deus abriu a porta para mim, pastor. Eu vou sair dessa vida de solteiro. Eu falei, tá estudando? Não, pastor, faz tempo que eu parei. Tá trabalhando, filho? Ô, pastor, o senhor está me estranhando, né, pastor? Trabalhar, pastor, só tenho 25? Mas como é que você vai sustentar a moça? O pai dela, pastor, ó. Escute, meninas. A que horas o teu namorado está acordando? Você liga para lá ao meio-dia, na hora, dia de semana, ele está acordando? Você liga às 10, ele está acordando? Escute, você não foi feita para trabalhar e sustentar malandro. Você foi feita para ser abençoada. E o papel do homem que Deus vai colocar do teu lado é proteger você, sustentar você, amar você. Deus não quer que você ande, que você namore com malandro. Eu fui pregar numa igreja, e uma irmãzinha bem idosa, ela chegou, pastor, ora por mim, pastor. Ora por mim, porque o meu filho, pastor, ele gasta toda a minha aposentadoria. Eu compro as coisinhas boas, pastor, eu boto na geladeira, ele come tudo, pastor. Falei, irmã, seu filho não trabalha? Ai, não, pastor, ele não trabalha. Mas quantos anos tem o menino? Ah, pastor, ele tem 50. Ele tem 50. Não trabalha e ainda mora com a senhora? É, nós vamos orar agora, para Deus tirar esse traste de dentro da tua casa. Escute, meninas, você precisa escolher quem tem compromisso. Você precisa escolher quem tem compromisso com a vida, com o trabalho. Quem anda ordenadamente, é o que a Bíblia diz. Quer testemunhar de Deus? Para testemunhar de Deus, você precisa viver Deus. O líder de vocês falou uma coisa aqui,
que eu acho que ele teve olhando a minha mensagem. Ele falou uma coisa interessante. Você pode falar 1000 palavras, mas se você der mau exemplo, nada do que você fala terá efeito. Você pode falar que Jesus ama, que Jesus cura. Você pode falar que Jesus é bom. Você pode falar tudo a respeito de Jesus, mas se a sua vida, o seu testemunho, a maneira como você vive, não mostra que Jesus vive em você, nada do que você fala tem efeito. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, o apóstolo Paulo, ele está pregando e expulsando demônios. 2 jovens, filho de um mago, veem Paulo fazer aquilo. Está aí uma forma de ganhar dinheiro. Coisa mais simples que tem é chegar lá e dizer: sai em nome de Jesus que Paulo prega. E os 2 combinaram e falaram: vamos tirar a grana do povo. Está vendo, irmão? Esse negócio de tirar a grana do povo não é de hoje, hein? Do Novo Testamento já. E os 2 foram. O primeiro endemoniado que eles encontraram: sai em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio olhou para eles e falou: escuta aqui, ó. O Jesus que Paulo prega nós conhecemos. Paulo nós conhecemos. Mas quem são vocês? Eles estão procurando o caminho de casa até hoje. Agora escute, há uma verdade tremenda de Deus aí. Quem é que deu testemunho de Paulo? Quem falou que conhecia Paulo? Quem? Os demônios. Os demônios disseram: nós conhecemos Paulo. Quem é que está dando testemunho de vocês? Qual é o testemunho que você está dando? Será que as pessoas olham para você e veem Jesus na sua vida? Será que quando eles olham para você, eles veem um crente? Ou eles olham e veem um crente agente secreto de Jesus? Porque o agente secreto, só ele sabe que é crente. Ninguém mais sabe. Fica em pé. E para encerrar, para testificar de Deus, eu preciso conhecer Deus. E sabe o que Jesus diz em Mateus capítulo 6 e verso 33? Jesus diz assim: busca em primeiro lugar o reino de Deus. Você sabe o que é o reino? Você tem ideia do que o reino significa? Escute o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 14, verso 17. Paulo diz assim: o reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. O reino de Deus é graça, é paz, é justiça no Espírito. Você sabe do que trata o reino? O reino trata de coisas espirituais. O reino de Deus não trata de coisas materiais. Quando Jesus diz que eu e você precisamos buscar o reino em primeiro lugar, Jesus está nos ensinando que nós precisamos em primeiro lugar buscar quem? Deus. Deus precisa ter primazia na nossa vida. Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus precisa vir em primeiro na nossa vida. Eu só posso testificar e o Espírito Santo testificar de mim quando eu conheço Deus. E para conhecer Deus, eu preciso andar com Ele.
Para conhecer Deus, eu preciso buscá-lo. Sabe como é que eu conheço Deus? Caminhando com Deus e conversando com Deus. Conversando com Deus. O que na Bíblia diz para vocês que é a conversa com Deus? Hã? O quê? Oração. Mas nós não oramos. Nós não oramos. Nós mal e mal agradecemos a Deus pelo pão, pelo dia, pela noite. Mas nós não oramos. Sabe por quê? Para a maioria de nós, a oração é um castigo. Para a maioria de nós, a oração é um momento que nós não sabemos o que fazer. Mas a oração nada mais é do que falar com Deus, conversar com Deus. Vocês precisam orar, eu preciso orar mais. Nós precisamos orar mais, porque para conhecer Deus, para testemunhar de Deus, para falar de Deus, eu preciso conhecer Deus. Eu preciso que Deus esteja em primeiro lugar na minha vida. Mas a maioria de nós não tem Deus em primeiro lugar na vida. Será que o Senhor está em primeiro lugar na tua vida? Será que o reino está em primeiro lugar na tua vida? Será que você está preocupado realmente com o reino de Deus? A maioria de nós quer ter uma boa profissão. A maioria de nós quer estudar, ter um bom casamento, ter filhos, uma família bonita e abençoada. Isso não é pecado. Mas a maioria de nós não está preocupado em fazer alguma coisa para que o nome do Senhor seja glorificado e trazer as vidas que estão lá fora, aqui para dentro. O nosso primeiro compromisso, apesar de dizermos que não é. Deus realmente, para muitas pessoas, não representa o primordial. Feche teus olhos. Eu queria orar. Eu sei que a tua profissão é importante. Eu sei que a tua vida é importante, o casamento é importante. Mas Deus precisa de alguém para fazer com que o reino seja anunciado. Senhor, nós estamos encerrando essa reunião. Mas antes de encerrá-la, eu não posso terminar essa minha parte sem antes eu orar por alguns jovens. Há jovens aqui que precisam voltar ao caminho. Há jovens aqui que precisam fazer um concerto contigo. Há jovens aqui que têm um chamado, mas estão fugindo da tua presença. Então, Senhor, enquanto eles vão cantar um hino, rapidinho, uma estrofe apenas, eu queria orar por esses jovens. Jovens que têm um chamado, mas estão fugindo. Eu queria orar por esses jovens. Jovens que têm se distanciado, que não têm o que testificar, porque não estão vivendo contigo. Então, enquanto eles cantam, Espírito Santo, por favor, eu sei que alguns que estão aqui esta noite ouviram a tua voz,
Existem alguns aqui esta noite que querem se destacar no reino, assim como alguns que precisam voltar ao caminho. Traga essas pessoas, Espírito Santo, porque eu quero orar por elas, para que a tua palavra seja real na vida deles, em nome de Jesus. Se você quiser, jovem, as horas já passaram. Eu não posso ir embora sem orar por algumas pessoas, enquanto eles vão cantar. Se você foi tocado, se você realmente quer andar com Deus, para testemunhar de Deus, se você quer conhecer melhor Deus, se você quer se dispor diante dele, para ser uma testemunha dele, se você quer conhecê-lo melhor, eu queria te convidar a vir. Aleluia. Aleluia. Tu Espírito és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Jesus, aqui estão alguns jovens, Senhor, jovens que nesse momento dessa oração decidem e dizem publicamente que querem caminhar, andar, te conhecer, jovens que querem que suas vidas sejam usadas por ti, Senhor. Aqui estão jovens que querem mudar o caminho, jovens que querem mudar o rumo. Aqui estão jovens que querem sair da forma do mundo e tomar a forma de Cristo. Aqui estão jovens que querem sair da forma como o mundo e a sociedade diz que eles têm que ser e andar. E eles decidem andar a partir de hoje, conforme a tua palavra nos ensina que devamos andar. Aqui estão jovens que são bombardeados o tempo inteiro pela mídia, pela internet. Ó Senhor, e tudo que eles leem e veem faz com que eles cada vez mais encham-se das coisas do mundo, mas que os olhos desses jovens estejam voltados para aquilo que enche a alma deles de vida, que eles se decidam em andar no caminho que tu andas, que eles não se assentam e nem se assentem à roda dos escarnecedores, mas que eles tenham a tua palavra, Senhor, a tua palavra como vida, como regra, como princípio. Que esses jovens andem na contramão, Senhor, a contramão da sociedade. Que esses jovens, Senhor, decidam que a sua vida, ó Deus, seja verdadeiramente um instrumento nas tuas mãos. Há arrependimento aqui, Senhor. Há jovens arrependidos do caminho e da escolha que têm feito.
assim como as jovens aqui, Senhor, que estão dizendo: Deus, toma minha vida, Deus, toma minha vida, toma minha vida, toma minha vida, Senhor. Age, meu Pai, age, Senhor, que esses corações, que essas vidas, a partir desse momento, sejam completamente tocadas, mudadas pelo poder da Tua palavra, e eles sejam pessoas não influenciadas, mas pessoas jovens que influenciem, Senhor, que influenciem, que o testemunho deles, ó Deus, até os demônios possam falar: eu os conheço e eles servem verdadeiramente ao Deus de Israel. Eu os conheço e eles servem a Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, vivifique o coração deles, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Santo Espírito, és bem